Nessa palavra, nessa palavra. Bom dia, bem-vindo ao nosso Café com a Palavra. Olha só, muito obrigado você que está chegando, muito obrigado você que está compartilhando o vídeo, muito obrigado mesmo, porque através da sua ajuda, através do compartilhamento dos vídeos, através da curtida no YouTube, os comentários, tudo isso vai proporcionar que a gente chegue a outras pessoas. Então, de repente, compartilhe o link com as suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, né? Compartilhe aí com os seus contatos, tá bom? Grupos, amigos aí, lista de transmissão, faça isso, ok? Bom, eu queria falar com você o seguinte, eu não sei, é uma situação assim difícil e muitas vezes, em todas as vezes que isso acontece, é uma situação triste, quando as pessoas estão em coma, que a gente chega para conversar com elas, a gente quer falar, e o nosso desejo muito grande é que ela responda, é ouvir a voz daquela pessoa, né? É tão difícil, né? Você já teve uma UTI, a pessoa está ali, você querendo falar com a pessoa, você fala com a pessoa, você está querendo, você fala com a pessoa, mas você quer mesmo é ouvir a voz da pessoa, o que você quer é que a pessoa abra os olhos e fale com você, não é? E nesses tempos aí de Covid, por exemplo, onde as pessoas são internadas e os familiares não podem estar com elas e muitos vão a falecer, se a gente ouvir a voz delas, né? Ansiedade de ouvir a voz da pessoa, isso é uma coisa muito punk mesmo, muito, muito difícil, porque o desejo do nosso coração é ouvir aquela voz. Você já teve essa situação, já passou por isso, né? Por que eu estou te falando isso? Eu estava lendo o Salmo 28, deixa eu ver aqui, Salmo 28, versículos 1 e 2, diz assim, olha só: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, não suceda, calando-te tu ao meu respeito, né, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a minha voz, né, ouve a minha voz, a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Ou seja, o salmista está: Senhor, não se cale para mim, fale comigo, por favor, porque se você não falar comigo, Deus, eu vou ser como aquele que desce a cova, como aquele que morre. Essa tamanha ansiedade dele, a comparação dele era não ouvir a voz de Deus como estar morto. Cara, e é verdade. É verdade. Cara, eu não sei se você muitas vezes tem saudade de ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas talvez estão me ouvindo, nunca ouviram a voz de Deus. E muitos que estão me ouvindo ouviram a voz de Deus. E tem tempo que não ouve a voz de Deus. E sente saudades. E alguns nunca ouviram. Falam: cara, como é que eu ouvi a voz de Deus? É parar e ficar aqui, daqui a pouco ouvir Deus falar ao meu ouvido. Cara, muitas vezes Deus vai falar no íntimo do seu coração. Sabe, muitas vezes Deus vai falar, você vai perceber algo novo, algo tremendo, uma voz falando ao seu coração. Outras vezes aqui, através dessa palavra, quando você lê, você começa a entender, coisas começam a vir a seu entendimento, e textos que estão aqui começam a falar com você. Muitas vezes pode ser através de uma outra pessoa, pode ser até através desse programa aqui, algo que for lido, falado aqui, e ser de encontro, assim, direto ao seu coração, certo? Quanto tempo tem que você não ouve a voz de Deus? Hein? Quanto tempo tem que você não ouve a voz de Deus? Talvez você precise ir para um lugar quieto, secreto, sozinho. Talvez você precise disso nesse momento. Cara, se você tiver oportunidade, faça isso. Cara, mas meu dia a dia eu acordo cedo, trabalho, sim, mas tem um fim de semana, escolha um lugar, cara. Sabe? Vai para um monte, vai para a beira de uma praia sozinho, vai para um campo, vai para um quarto sozinho seu e senta ali, e ali clame, chore diante do Senhor. E fale isso para Ele, fala: Deus, tem um tempão que eu não te ouço, eu quero ouvir tua voz. Porque senão eu serei como aqueles que descem a cova. Nós precisamos
ouvir a voz do nosso Deus. Nós precisamos ter essa intimidade com o nosso Deus. Busque isso. Enquanto você pode, busque isso. Ouvir a voz dele. Lembra que eu te falei daquela pessoa em coma? Quantas vezes tem uma pessoa em coma? E quantas coisas a gente queria falar com ela e ouvir dela. E ela parte e a gente não ouve a voz mais dela. Então, em relação a uma pessoa, converse, fale, ouça. Enquanto ela está contigo, você está com ela. Em relação a Deus, Ele nunca morrerá. Então, enquanto você tem vida, busque ouvir a voz do Senhor. Até o próximo Café com a Palavra.